Começa agora mais um 16mm e hoje a gente vai falar sobre Fim de Festa, novo filme do Wilton Lacerda. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho do Wilton Lacerda para começar a crítica. O Wilton Lacerda é um cineasta que participou ativamente da retomada do cinema brasileiro e também da articulação feita por cineastas pernambucanos em busca de visibilidade do cinema que era produzido em Pernambuco e especialmente em Recife. E na carreira dele de cineasta, ele participou muito mais da parte de roteiro do que de direção. Então é um cara, por exemplo, que além de Baile Perfumado, é o responsável pelo roteiro de Amarelo Manga, Festa da Menina Morta, Árido Movie. E mais recentemente aí do filme Tatuagem, que foi o primeiro longa que ele dirigiu. Ele já tinha feito co-direção em outros filmes, mas o Tatuagem acho que foi o primeiro filme solo dele, vamos dizer assim, que ele fez o roteiro e também trabalhou na direção. E é um filme que eu gosto muito e eu indico muito, foi um filme que me marcou bastante. Então bora falar de Fim de Festa. Como eu falei na sinopse, o filme começa na quarta-feira de cinzas. E aí eu já aproveito para falar que uma das coisas que eu destaco nesse filme é o fato dele ter um espaço-tempo delimitado para contar essa história. Então o filme começa na quarta de cinzas e vai terminar no domingo. E isso acaba acentuando o clima de ressaca que ele quer passar com esse filme, que eu acho que é uma das grandes virtudes, é ele conseguir transmitir essa sensação da ressaca brasileira, a gente pode dizer assim, né? Então tem o carnaval, que é essa festa que a gente hoje, né, no país inteiro tá curtindo com blocos e tudo mais, e tem o pós-carnaval, né? Essa coisa o ano vai começar, né? Tem todo esse ditado que fala, o ano agora realmente vai começar aqui no Brasil e tudo mais. Então o fato dele contextualizar a história nesse espaço-tempo acaba acentuando esse clima de ressaca, que inclusive vai ser muito importante para a evolução dos personagens. E além disso, além da contextualização temporal, outro fato que acaba acentuando o clima de ressaca é a montagem, que vai aqui intercalar imagens do carnaval e aí usando um recurso meio metalinguístico, porque uma das personagens do filme, a Penha, ela tá gravando um documentário, um trabalho sobre o carnaval, então as imagens são como se fosse dela, então ele usa esse recorte dela, da gravação dela, e vai contrapondo essas gravações dela ao longo do filme. Então você tem o carnaval e você tem o pós-carnaval. E até porque as imagens que ela grava no filme, você vê as pessoas, eles falam muito sobre o corpo livre, né? Essas imagens, elas sempre vêm com voice-over e que falam muito sobre a liberdade. E aí os corpos todos dançando, você tem esse contraponto também, né? Dessa felicidade, dessa liberdade que o carnaval traz. E depois você vê o pós-carnaval, que é uma outra realidade, é realmente como se o carnaval fosse um evento que fosse a parte de uma realidade, né? A parte do que a gente realmente vive no dia a dia. Então é por isso que acho que, né, a festa que a gente se sente mais livre e tudo mais, e o filme traz isso a partir dessas imagens e dessa montagem intercalada. E além dessas duas formas de acentuar a ressaca, vem também o personagem do Irandir Santos, que eu vou falar mais pra frente, que é o policial Bento, que é aqui a ressaca personificada, que é muito legal de ver também. E dentro desse clima de ressaca, ele vai fazer um filme observativo, um filme de quase estudo de personagem aqui. Eu falei que tem um recurso meio metalinguístico no sentido das imagens. E o que ele faz no roteiro? Aqui você tem a investigação desse policial, né, do Bento, vivido pelo Irandir Santos aqui, que vai desenrolar numa história. Só que essa investigação vai servir para que o público quase que investigue o Bento e os últimos acontecimentos da vida dele que levaram a situação atual da família, enfim.
Então é como se a gente estivesse investigando um personagem que está investigando um caso. E isso é bem interessante porque ele vai trabalhar isso nos diálogos, o que ele vai expor e o que ele não vai expor. Ele vai trabalhar isso com a câmera. O último take desse filme é bem interessante porque ele vai dar quase que um ponto final no que a gente vai poder ver da vida dele, o que a gente não vai mais poder ver. Então ele cria também uma atmosfera sugestiva, não entregando tudo. Essa investigação que a gente faz da vida do personagem, ela não é fechada, é realmente deixada para o público. A gente vai como que juntando pecinhas de um quebra-cabeça por meio dos diálogos. Então tem um determinado diálogo numa cena que a gente descobre que é uma coisa, a gente descobre um fato, que em outro diálogo a gente vai juntar com aquele diálogo anterior e entender melhor o que aconteceu e por aí vai. Então ele vai criar realmente essa investigação da vida do personagem central, que eu achei bem legal. E no âmbito da investigação que tá rolando no filme, aquela que o Bento tá fazendo, do caso da francesa assassinada, ali a gente vai ter elementos, né? Eu falei do filme observativo porque a gente vai analisar alguns personagens, observar alguns personagens e identificar até questões sociais, né? Como uma certa hipocrisia que rola de todos nós, de culpar o Brasil por ser um país violento, de culpar o Brasil por isso, de culpar o Brasil por aquilo, como se o Brasil fosse uma entidade e que a gente não fizesse parte do Brasil e que a gente não fosse responsável. E outro ponto forte do filme são os diálogos. Eu gosto de como ele escreve, são diálogos que você consegue identificar a realidade neles, e é mais interessante reparar nisso, principalmente no núcleo jovem, que é um núcleo aqui politizado, um núcleo que já está pensando em liberdade. Eu falei da liberdade de corpos, né? Aqui ele vai falar muito sobre liberdade sexual, principalmente nesse núcleo específico. E o interessante desse núcleo jovem também, de perceber nesses diálogos e até de perceber nas cenas, né? Nas coisas que vão acontecendo, é o que ele faz em Tatuagem também, que é esse certo abismo social, econômico e racial que existe entre esse grupo, que é composto por uma elite branca e por pessoas negras, e tem um menino que é filho de uma empregada e que tem uma realidade diferente e que mostra isso. E não só fala, mas que ele tem cenas muito, muito boas para retratar esse abismo social, racial e econômico aqui, que eu acho que até dá mais complexidade, mais riqueza para a história. E aqui hoje eu vou falar do elenco. O elenco secundário é majoritariamente bom. O núcleo jovem, eu gosto da dinâmica entre eles, gosto dos diálogos, gosto principalmente do Bentinho ali, que é o filho do Bento, que é o policial e tudo mais. Mas não tem como o Irandir Santos não roubar a cena. Como eu falei no começo, ele é realmente a personificação da ressaca. E não por ele estar de ressaca, o que é mais interessante, porque ele não foi pular carnaval no filme. Ele, ao contrário, fugiu da muvuca, da folia do carnaval, né? Mas aqui a ressaca vem de outra forma. É como realmente se fosse o sentimento que está impresso nesse personagem por conta de alguns acontecimentos que a gente vai descobrindo naquele quebra-cabeça que eu disse. Então ele imprime peso, ele imprime melancolia, culpa, uma certa acidez e até em algumas cenas uma ironia maravilhosa. Ele tem um time aqui para ironia, para cenas de como que ele vai colocar uma certa ironia, então a gente consegue até dar risada com ele. E a minha única questão desse filme, assim, que me pegou mais forte foi a parte do elenco que faz a família da vítima aqui, né? Eu acho que destoou o tom das interpretações, eles viraram um pouco pro caricato, eu achei um pouco além
do que precisava, porque é, como eu falei, a parte do filme que vai falar muito sobre essa hipocrisia, né, da gente ver o Brasil como algo separado, não se responsabilizar pelo Brasil, pelo país que a gente vive. E por isso, só que as interpretações, principalmente a da mãe da vítima aqui, eu achei fora de tom, comparando principalmente com o resto do elenco aqui. Enfim, é um filme que não foi tão marcante pra mim quanto foi Tatuagem. Tatuagem eu tenho que dizer que me marcou mais, até pelo desenvolvimento da história do Tatuagem, mas é um bom filme, é um filme que eu recomendo pela proposta que ele traz, meio metalinguística, de investigação, de um cara que está investigando, traz isso pelo roteiro, traz isso pela câmera, tem ele imprime essa ressaca brasileira, né, que eu achei muito legal, pela contextualização do tempo, pelo personagem do Irandir Santos, tudo aquilo que eu já falei. Então vale muito a pena assistir. É um cara que tem uma história, o Wilton Lacerda tem uma história no cinema brasileiro muito importante, fez grandes filmes brasileiros. Então, enfim, minha nota vai ser 8,5, super recomendo que vocês assistam esse filme. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo e também comentar se você gosta dos filmes dele, se você vai assistir, se assistiu, o que você achou. A gente bate um papo aqui embaixo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Cora!